Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 29 de outubro do ano da graça de 2020. E voltando ao texto de Tiago, no qual nós temos meditado, eu gostava de pedir a nossa atenção para o versículo 5 e para pensar num aspecto que realmente é muito importante e que, enquanto ia caminhando pelo texto, entretanto chamou a minha atenção. Tiago está-nos a falar sobre o perigo, o erro, o pecado de fazermos discriminação de pessoas, e ele chama a atenção porque ele está a falar para a Igreja, para os filhos de Deus, e os filhos de Deus não podem definitivamente evidenciar esse erro. Mas nesse contexto, Tiago usa o exemplo dos ricos e dos pobres, esta situação que nos é muito familiar, pondo no prato da balança entre a discriminação, os que são ricos, os que são pobres, e a facilidade com que discriminamos os pobres em função dos ricos. E esse é o cenário que Tiago nos apresenta. O assunto aqui a questão é a discriminação, e é esse realmente o ponto. Mas no versículo 5, Tiago menciona algo que chamou, entretanto, a minha atenção e que eu creio que merece a nossa reflexão. No versículo 5 ele diz assim: Ouvi, meus amados irmãos, mais uma vez a chamada de atenção para nos lembrar que ele está a falar para a igreja, para o povo de Deus. Ele diz o seguinte: Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? E este texto pode nos levar a cair num erro, que é achar que a nossa condição social e económica pode facilitar ou ser promotora da intervenção de Deus na nossa vida. Isso não é de todo verdade. Não é de todo verdade. Aliás, o Senhor Jesus, como nós já lembramos, deu atenção aos ricos, e houve ricos que se aproximaram e que tiveram um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor. Nós também sabemos que o Senhor Jesus já nos lembrou que as riquezas corrompem e podem criar um ambiente escorregadio e difícil para que a obra interior na nossa vida aconteça. Mas não é condição espiritual o ser-se rico, pobre, com poder ou sem poder, com mais ou menos formação. Não é disso que, de facto, Tiago está a falar. Como não é disso que Jesus foi falando no seu ministério quando foi mencionando esta realidade. De facto, o foco sempre teve naquilo que nós somos interiormente. O foco está em lembrar que o lugar onde Deus trabalha e a condição que realmente tem que existir é interior. Obviamente sabemos que se vai manifestar no exterior, mas é no interior que reside a questão. Esta de facto é uma questão muito, muito importante. Muito importante. Nós temos muita facilidade em nos deixarmos corromper pelas questões exteriores, é verdade. Aliás, ontem durante a lição da escola dominical que considerámos no culto ontem à noite, lembrávamos um momento da história do povo de Israel em que o povo, neste caso o Reino do Sul, Judá, cedeu no erro de procurar ajuda naquilo que visivelmente lhes traria mais confiança, e neste caso e naquela circunstância, no capítulo 31 de Isaías, era a ajuda do Egito, esquecendo que Deus tem muito mais poder e é, obviamente, incomparavelmente superior em poder, em autoridade, em capacidade do que os egípcios. Este, de facto, é um perigo, mas o problema está no coração. Estava no coração do povo que escolheu errado, está no coração de qualquer um de nós que escolhe errado. E eu queria muito, à luz deste texto, lembrar algumas coisas que o Senhor Jesus já disse. Lembrar, por exemplo, e nós temos bem presente isso, mas lembrar mais uma vez, por exemplo, que lá em Mateus capítulo 5, no início do Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai definindo ou redefinindo o que é felicidade, e todos os elementos desta nova definição de felicidade têm a ver com o nosso interior, não tem a ver com as riquezas, com a conta bancária ou com
com os cursos que possamos ter, com os livros que já lemos ou com a influência que possamos ter. Ele, no versículo 3, começa a dizer que bem-aventurados ou felizes são os humildes de espírito. Não está a falar nos humildes sociais ou económicos. Depois fala nos que choram, nos mansos, nos que têm fome de justiça, os que desejam justiça, os misericórdios, os limpos de coração, os pacificadores. Está sempre a falar daquilo que é o interior da nossa vida, o lugar onde de facto Deus trabalha. E Tiago está-nos a lembrar isso. Num ambiente em que o exterior pode criar condições para o desvio, e esse perigo de facto é muito real, e para isso precisamos lembrar um outro momento do ministério do Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 12, quando o Senhor Jesus, confrontado com uma questão colocada por alguém que estava na audiência a ouvi-lo, que pediu ao Senhor Jesus para que ele fosse juiz de uma disputa de bens materiais. Nessa ocasião, o Senhor Jesus teve a oportunidade de contar e deixar uma parábola, e a parábola nós bem a conhecemos, a parábola daquele homem que, tendo muitos bens materiais, muitos recursos, tendo produzido muitos recursos, dizia para consigo mesmo: bom, vou construir celeiros maiores, vou armazenar tudo e vou gozar a vida, porque o que eu tenho é-me suficiente para eu desfrutar da vida. E nesse contexto o Senhor Jesus vai focar a questão naquilo que é essencial. E o versículo 20 do capítulo 12 de Lucas diz que Deus vai questionar esse homem dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? E ele termina o versículo 21 dizendo: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E o problema está no coração. Não está na conta bancária e não está em mais nenhum aspecto daquilo que Tiago aqui chama para o mundo. Mas é de facto no centro da nossa vida, no nosso coração, que reside o problema. E é lá que Deus quer trabalhar. Precisamos de considerar seriamente aquilo que o Senhor Jesus disse também a este respeito. Buscar primeiro o reino dos céus. O resto será-nos acrescentado. O resto nós não sabemos. E isto é verdade para os que têm dinheiro, para os que não têm dinheiro. Isto é verdade para os que têm poder, para os que não têm poder, para os que têm influência, não têm influência. É verdade para todos. Buscar o reino acima de todas as coisas. Tratar do nosso interior. Estar absolutamente focado naquilo que é a nossa relação com Deus, porque o resto naturalmente vai evidenciar essa presença do Senhor no nosso coração, mas é absolutamente secundário. Aqui, realmente, o perigo é nós colocarmos como o povo costuma dizer, colocarmos a jeito. Mas o problema realmente reside no nosso interior. E eu queria muito, à luz deste versículo, lembrar, amados, que precisamos de cuidar do nosso coração. Precisamos de estar absolutamente focados no lugar onde Deus quer trabalhar. E esse lugar é no nosso interior, no nosso coração. Lembrando, como Tiago nos está a lembrar, que uma vez Deus a trabalhar e a transformar, uma vez nós temos uma experiência de fé autêntica no nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente aquilo que vai sair, aquilo que se vai manifestar, por exemplo, na não discriminação ou em tantas outras coisas, como Tiago já nos lembrou, vai-se realmente tornar evidente. Vai-se tornar evidente. Mas o problema não são as coisas, o problema é o nosso coração e o lugar onde nós temos e os valores que nós temos dentro do nosso coração. E é lá que o Senhor Jesus quer transformar e tocar as nossas vidas. Amados, há pessoas pobres que são muito avarentas. É verdade. Há pessoas que vivem absolutamente obcecadas com a possibilidade de ter poder, embora não o tenham, e por isso, nas pequenas coisas em que podem manifestar ou experimentar algum poder, perdem completamente a noção da realidade e não evidenciam nada aquilo que Deus quer que nós sejamos. E por isso, amados, é lá no interior, nesse lugar, que nós precisamos de dar a nossa atenção e disponibilizar o nosso coração para o Senhor trabalhar, porque o resto o Senhor vai acrescentar. Esta é uma tarefa para todos os dias.
para nós avaliarmos aonde é que nós temos estado a focar a nossa vida, na nossa vida interior, no nosso coração ou nas coisas deste mundo, nos valores deste mundo. Porque certamente o Senhor, Deus, e é isto que Tiago nos está a lembrar, escolheu aqueles que estão preocupados não com os valores deste mundo, nem com as coisas deste mundo, mas aqueles que estão disponíveis para ser transformados no seu interior. Até porque aqueles que andam obcecados com as coisas deste mundo, é óbvio, não têm espaço nem disponibilidade para serem transformados pelo Senhor no seu interior. E por isso, amados, precisamos muito, muito disponibilizar os nossos corações para que o Senhor esteja presente e transforme. O resto vem por consequência natural. Amados, que o Senhor nos ajude a lembrar e a refletir sobre estes aspectos. Queria desde já dizer que amanhã não poderei gravar e partilhar com os irmãos este momento, porque terei que ir fazer uns exames médicos logo de manhã cedo, mas deixo um abraço muito forte para todos, o desejo que o Senhor continue a nos abençoar e cuidar, e vamos nos cuidar também a oração, e ainda hoje partilharei com os irmãos alguns assuntos de oração, e queria muito também alimentar por esta via a nossa intervenção de oração uns pelos outros. Então, a todos um forte abraço, e até amanhã, ou até quando Deus quiser.